E com 4 dias para saber quem será o próximo Presidente da República, este foi ontem, assim está o tracking poll. Hoje já deve estar diferente, confesso que ainda não tive tempo para ver, mas ontem já estava o Seguro com cerca de 50% e Ventura com 30%, e hoje já sabemos que está pior, vamos ver mais a seguir, não é o tracking poll, mas é outra sondagem que dá apenas 49%. Cada dia que passa parece que o nosso amigo Seguro perde 3 a 4%, portanto vamos ver se ainda há tempo para perder o suficiente para que Portugal entre no rumo de vez e não continue mais 5 anos como papalvos à frente do país. E outra coisa, ponham mais 13 pontos no Ventura, porque este tracking poll tira-lhe sempre 12 a 13 pontos, sempre. Só no último dia que ele dá mais qualquer coisinha para não parecer mal, mas tira sempre 12 a 13 pontos, não é? Dava 12 ao Ventura, teve 23, depois lá deu 14. Portanto, ponham mais 13 pontos no Ventura, como acontece em todas as tracking pollices, como eu lhes chamo, anteriores, e percebam que ambos estão praticamente empatados. Ainda não estão, mas vão estar. Atenção que há muita gente que vota em Ventura e nas sondagens não diz que vota. Tem medo de dizer que vota. Portanto, ponham-lhe mais 13 em cima e aí já teríamos 49 com 43. E para mim isto deve estar mais ou menos nesta proporção. 49, 43, mas daqui até domingo ainda nasce e morre muita gente. Espero que nasça, mas não espero que não morra. Aqui temos a última entrevista de André Ventura antes das eleições presidenciais, foi ontem. Mais uma vez não foi uma entrevista, está aqui até um comentário muito curioso, que não é meu, que do Vítor Duarte, que diz: a execrável entrevista de Clara de Sousa a André Ventura, transmitida na SIC Notícias, foi esclarecedora. Não por aquilo que revelou sobre o entrevistado, mas por aquilo que expôs, sem querer, sobre o jornalismo que temos. Aquilo não foi uma entrevista, foi um ato de poder, um exercício de autoridade moral apresentado em tom ríspido, porém pausado, pouco respeitável até, como convém a quem acredita que falar desse modo transforma juízo em neutralidade. Vivemos um tempo curioso. O verdadeiro adversário da política já não se senta no Parlamento, nem se esconde em gabinetes ministeriais. O verdadeiro poder tem estúdio, maquilhagem profissional, cadeiras giratórias e uma convicção inabalável de que nunca erra. Chama-se quarto poder e é tanto mais perigoso quanto mais proclama a sua isenção, como se a repetição da palavra neutralidade, que eles não têm, tivesse virtudes sacramentais. Há um equívoco persistente na política portuguesa: achar que o combate se trava entre partidos. Já não se trava. O ringue real tem câmaras HD, tempos cronometrados e jornalistas que confundem escrutínio com pedagogia ideológica. André Ventura não vai a entrevistas, vai a interrogatórios. Não responde, ele defende-se. Ele não fala ao país, fala sob suspeita permanente. Muito bem, Vítor Duarte, é isso mesmo, eu não diria melhor, claro que não. E vejam estas imagens, meus caros, são as imagens da aldeia mais portuguesa de Portugal, no tempo da outra senhora, que é Monsanto. Agora imaginem tudo que vocês estão a ver aqui, por trás tudo que vocês estão a ver aqui, estas serranias todas, imaginem isto tudo cheio de vidros, da central elétrica, não é? Solar, da central solar, Sofia, não é? O projeto Sofia, que vai distribuir milhões pelas câmaras municipais, pelas juntas de freguesia e pelos proprietários dos terrenos. Tudo que vocês estão a ver ali ao longe será tudo vidro, será tudo aquelas centrais solares, não é? Solares. Claro que tudo a meter centenas de milhares por ano ao bolso e sem abrir o pico. O que é preciso é painéis fotovoltaicos aos milhões a preencherem tudo quanto a vista alcança, tudo quanto vocês agora estão a ver, tudo isto será painéis fotovoltaicos num futuro muito próximo, se nada fizermos para contrariar essa pouca vergonha. E dizia ontem o ministro Castro Almeida que o custo de depressão cristino vai superar os 4 mil milhões de euros. Dizia ele ontem. Mas eu dizia assim, podem até multiplicar por 3 isso, portanto os 4, com as derrapagens que vão de vir. E de facto vão gastar apenas metade. E pagar a totalidade daqui a 5 anos. Ou seja, o dinheiro vai render até daqui a 5 anos. Por alto, será um negócio que vai libertar, por alto, talvez 6 mil milhões para muita gente. Estimativa é minha, mas com a minha experiência de política portuguesa. Se estivermos vivos daqui a 8 anos, meus caros, saberemos os números corretos. Eu aposto nestes números. 12 milhões anunciados
e vão ser pagos 6 mil milhões, 12 mil milhões, perdão, 12 mil milhões anunciados e serão pagos 6 mil milhões no máximo. De qualquer modo, a posição vai a meio e hoje mesmo soubemos que estes 4 mil milhões já foram alcançados hoje. Já hoje se ultrapassou a estimativa que ele pensava que ia ser no final. Não, estamos a meio, a procissão não vai no adro, mas vai a meio e os 4 mil milhões já foram detectados como prejuízo. Portanto, isto vai, se calhar, para o dobro. E eu disse aqui, e mantenho, provavelmente vai para o triplo. Esta autarca, por exemplo, ameaça boicotar eleições após 8 dias sem água, sem luz e sem comunicações. Diz ela. E eu digo, e pode esperar mais uma semana, após parar de chover, ou seja, pode esperar 15 dias, porque reparem, hoje começa a chegar a água que vem das barragens espanholas, tanto no Douro como no Tejo. A água está a subir brutalmente, em Constância, por exemplo, e noutras localidades, em Alcácer do Sal. A água está a subir em todo lado a uma velocidade louca e as pessoas estão assustadíssimas, porque não sabemos o que aí vem das barragens espanholas, estão todas cheias. Há dezenas de barragens no Rio Tejo, em Espanha, mais as que há em Portugal. Ao todo são, sei lá, são 40 e tal barragens ao todo. Até acho que ultrapassa a 50, mas agora de memória não tenho. Mas são mais de 40 barragens desde Espanha a Portugal. Ora, todas elas vão ter que libertar essa água e, portanto, ela vai ter que passar em Portugal. Não há nada a fazer, ela não voa, é mesmo pela terra que ela vem. Portanto, está tudo completamente cheio de água. Hoje as imagens que nós vimos em câmaras com drones a 360 graus a dar a volta completa, era só água em todo lado, em Alcácer do Sal, por exemplo. É inacreditável a forma como as coisas estão a acontecer e a água está a chegar. Durante a noite não se vê tão bem, amanhã de manhã veremos os estragos, não é? Mas isto realmente, esta autarca diz: eu vou boicotar as eleições após 8 dias sem água, sem luz e sem comunicações, porque, diz ela, ninguém quer saber da terra dela. Mas ela vai esperar ainda muito mais tempo. Bom, nós recebemos o pior cá no mundo. O Flávio, seja lá quem for o Flávio, foi morto num Porsche, num Panamera, com rajada de tiros de pistola metralhadora. Pararam ao lado e dispararam para o Porsche. Pronto, levou uma data de tiros e as pessoas foram-se embora a correr, encapuçados, ninguém sabe quem são. Nós realmente estamos a receber o pior que há no mundo. Nunca mais conseguiremos ter sossego e devemos isso a quem? Àquilo que nós chamávamos a geringonça, ao PS, ao PCP, ao Bloco de Esquerda, ao LIVRE e também ao PAN. A política de portas escancaradas deu nisto. Todos os dias temos um assassinato à moda siciliana. Este com metralhadoras, ok? E dentro de um carro. Um banho de sangue no Washington Post, porque 1/3 do pessoal vai para layoff, portanto vai ser despedido ao fim e ao cabo. 380 jornalistas despedidos no Washington Post, o mais prestigiado jornal do mundo. E porquê? O mesmo está a acontecer por todo lado, nos Estados Unidos e na Europa. Será que o povo se desinteressou das notícias, de saber as novidades? Claro que não foi isso. Então o que é que foi? Foi que o povo quer saber realmente das notícias, mas não quer saber da manipulação que agora vem com as notícias. Nós agora não recebemos notícias, recebemos um 2 em 1. Recebemos um pacote em que de um lado vem o que aconteceu e do outro lado, ao mesmo tempo, simultaneamente, como é que nós devemos ver, como é que nós devemos encarar e interiorizar o que aconteceu. Eles explicam-nos, a nós, como é que nós devemos ver as notícias, o que é que nós devemos concluir das notícias. Não nos deixam a nós, simples mortais, fazer isso por nossa conta, com o nosso cérebro. Não. Coisa que sempre aconteceu no jornalismo. O jornalismo dá a notícia e depois a pessoa tira as suas conclusões. Ali não. Agora não. Em Portugal não. E em lado nenhum também não. Ao mesmo tempo que está a notícia, tenta-se influenciar o receptador da notícia, ou o receptor, neste caso, da notícia. Podia ser receptador, que os receptadores recebem material roubado e a maior parte destas notícias também são crimes, também são falsas, mas vá. O receptor das notícias somos nós, pobres mortais, não podemos encará-las de uma forma livre e espontânea, não. Nós temos que analisar a notícia que nos é dada, mas segundo o prisma de quem nos dá essa notícia, segundo os mentígrafos, segundo as televisões esquerdoidas, segundo essa
canalha toda que nos quer convencer que o mundo é à maneira deles, ou que deve ser à maneira deles, mas não, o mundo tem que ser à maneira da maioria, a maioria é que ganha, não são tipos do Bloco de Esquerda com 1% de votos que nos vão ensinar a nós como é que nós devemos encarar aquela notícia e que conclusão devemos nós tirar daquela notícia, e muitas vezes é falsa, como aquela que nos garantia que a Península Ibérica em 2008 já não tinha água potável e que em 2025 já estava deserta porque as pessoas tinham que fugir porque já não havia água de maneira nenhuma, nem potada, nem potável, nem da outra. Afinal, estamos em 2026 e a nossa praga neste momento, o nosso problema neste momento é água a mais. Estão a ver? São notícias falsas porque nos garantiram que iria acontecer o oposto do que realmente acontece e nós temos que pensar como eles querem, que a culpa é nossa. É culpa nossa não haver água, é culpa nossa porque existimos. Como existimos, temos o pecado todo sobre os nossos ombros, nós existimos, nós fazemos parte da humanidade e a seca na Península Ibérica é culpa nossa. Felizmente não houve seca nenhuma e, infelizmente, houve o oposto da seca, seus palhaços. Cá está outra notícia que diz a mesma coisa, ninguém vota, nem que eu vá presa, afirmou a Presidente da Junta de São Simão de Litem, em Pombal. Estive a dar aulas em Pombal os 2 primeiros anos da minha carreira como professor. Boa terra. Este fenómeno vai multiplicar-se. A prioridade não é realmente a eleição. Nós devemos tratar primeiro das populações. Isto é o que eu penso. A tempestade vai a meio, as barragens a descarregar para se salvarem, as barragens portuguesas, mas sobretudo as espanholas, que têm muito mais água que a nossa. O martelo não é o Presidente da República, o martelo da água de milhões de toneladas vai chegar às cidades e à Foz nos próximos dias. Muitos milhares ficarão desalojados, a eleição realmente poderia esperar. E temos mais uma notícia do sistema, aquele sistema que seguro quer manter, que é a seguinte, o irmão do chefe de gabinete de Montenegro, foi nomeado consultor por 4.000 euros por mês. Mas eu pergunto, mas é do Chega? Se não é, porque é que isto é notícia? Porque irmãos a ser nomeados, o nepotismo do Centrão é coisa mais banal e mais normal e que mais se faz ao longo das últimas décadas, portanto não percebo porque é que isto é notícia. Se fosse do Chega, como aconteceu em Albufeira, nomeou a irmã, que era mentira, não nomeou a irmã nenhuma, a irmã pediu a transferência de uma câmara para a outra, mas apareceu nas notícias falsas, não é? Lá está, nas notícias falsas apareceu que ele tinha nomeado a irmã e não desmentiram, que é o pior. Quer dizer, depois de perceberem que é mentira, não desmentiram, ok? Se fosse do Chega, aparecia logo. Chega, o não sei quê, o tipo é do Chega, é irmão de um tipo que é do Chega e tal. Mas como não é do Chega, não aparece aqui nada e, portanto, não aparece que é do Chega. Vamos a seguir ver uma notícia mais ilustrativa disso e, portanto, não percebo porque é que isto é notícia, porque isto é o normal. Nomear os irmãos, os tios, as amantes, os sobrinhos, isso é normal. Só não nomeiam um cão porque parece mal. E cá está este amigo. Este amigo é um estagiário em Madrid, e vai ganhar 4.400 euros em Portugal. Frederico Prestelo Pinto, nomeado coordenador consultor, irmão do chefe de gabinete do primeiro-ministro. Luís Montenegro foi nomeado consultor coordenador do Grupo de Trabalho para a Reforma do Estado. Vejam bem a experiência que este estagiário tem para agora conseguir ser consultor coordenador. Reparem a experiência que este idoso tem, a carreira política que ele deve ter, cheia de experiências, de estagiário passar para a pessoa que vai coordenar, digamos, a reforma do Estado. A reforma do Estado, meus caros. Não é os parques infantis, não é legislar sobre os parques infantis ou sobre os campos de futebol, não, é a reforma do Estado. Este jovenzinho, este idoso com esta experiência que se lhe reconhece, é que nos vai fazer a reforma do Estado português, certo? Mas calma, não é do Chega, portanto não há problema nenhum. A situação é considerada extremamente grave depois do nível das afluências do Guadiana e Internacional ter ultrapassado na manhã desta quarta-feira, já foi ontem, 4.100 metros cúbicos por segundo. Descargas do Alqueva, a nossa barragem, e Chança, a espanhola, na iminência de fazer transbordar o rio Guadiana, situação considerada extremamente grave. O que é que eu digo?
Nestas alturas, meus caros, as albufeiras são bomba relógio, como já tenho dito noutros vídeos. São bombas relógios que acrescentam um martelo de milhões de toneladas, e esse martelo foi criado pelo homem. Aí sim, aí podem acusar o homem de alterações geográficas, não é climáticas. Bom, climáticas naquela região, mas geográficas, em cima da devastação natural. Porque reparem, sigam mesmo o meu raciocínio se puderem, ou se fizerem um favor. Se a tempestade é ligeira, a barragem segura a água o tempo suficiente para que acabe a tempestade e depois vai largando, se encher muito, vai largando, vai até produzindo energia e está tudo bem, evitou uma cheia. Agora, se a tempestade é forte, a barragem é pior. Porquê? Porque retém água na esperança que a tempestade termine, mas a tempestade não termina e continua sempre a chover. Então, mesmo com a retenção da água toda a montante, o rio enche a jusante. Ora, há uma altura em que eles têm que abrir as barragens, porque elas estão cheias. Tem que as abrir, senão aquilo rebenta. Então, tem que as abrir mesmo, não é? Ora, então vamos somar 2 prejuízos. O primeiro prejuízo do rio já estar cheio, com os martelos que vêm das barragens de cima, porque não é só uma. É 10, é 20, é 30, no caso do Tejo chega a 40 ou até 50. Sei lá a cotação. Uma vez fiz as contas, mas como disse no princípio do vídeo, já não me lembro. Mas são mais de 40, são 30 e tal, pelo menos em Espanha e em Portugal são 40 por aí. Ou seja, elas todas têm que deixar passar a água, porque a água não se evapora. Ao contrário do que diz a Catarina Martins. A água não se evapora nas barragens. Portanto, ela tem que vir parar cá em baixo. Ou seja, são 2 azares. É o azar da tempestade normal, que se não tivesse barragens, o que acontecia? Ok, engrossava, mas conforme entrava, assim saía. Nunca acumulava em barragens em cima o tal martelo pneumático que vai cair. Agora acontece é que elas estão todas cheias e vai ter que cair. Portanto, é o azar do rio engrossar e agora vem tudo por aí abaixo. Se a tempestade tivesse terminado, era bom. Porque o rio baixava e aí podiam abrir, iam abrindo a primeira, depois abriam a segunda, depois abriam a terceira, o rio subia um bocadinho e tal, a coisa controlava-se, mas assim não, porque eles têm que as abrir todas. Está tudo a abarrotar, tudo a abarrotar. E sondagem Aximage, chuva de apoios a seguro tem importância limitada, é como a IEL, o partido que sabem, IEL quer dizer inteligência limitada, ou laparota, tanto faz, mas limitada é mais giro. E portanto, a chuva de apoios assegura, afinal de contas, parece que não vale nada. Fizeram uma sondagem e a conclusão é limitadíssima, ninguém quer saber daquilo para nada. E portanto, quem pensa que o povo é atrasadinho e ainda se deixa manipular, como aqui há uns anos, pelas elites corruptas, puxou doutor, puxou político, puxou ex-ministro ou ex-deputado, está muito mal enganado. O povo já não quer saber disso para nada, o povo quer uma vida boa para si e para os seus, não quer saber do que diz o Ianes, coitado, que há 2 anos está muito fragilizado, não quer saber do que dizem todos os outros. Uma Leonor Beleza que estava desaparecida há 15 anos, que ninguém falava dela. A Cristas, a Associação Cristas, que foi a primeira coveira do CDS, ninguém sabe quem ela é, já ninguém se lembra dela, devia estar caladinha como o Chicão, deviam estar caladinhos, vêm para a televisão dizer mal de Ventura, então eles destruíram o próprio partido, destruíram o CDS, a Cristas e o Chicão destruíram o CDS, ficaram com 0 deputados e agora para terem 2, por acaso belíssimos deputados, para terem 2 tiveram que vir atrelados ao PSD, senão não tinham nenhum outra vez. Esperemos que nas próximas eleições já consigam concorrer sozinhos, não é? Mas vejam, estes tipos que destruíram o CDS são os que vêm agora pedir o voto no seguro. Então, mas eles eram antissocialistas. O CDS é antissocialista. Vão votar no seguro. Porque, por exemplo, os comunas votarem no seguro é como ao outro. A extrema esquerdoida votar no seguro, também são meio dúzia deles, percebe-se, ele diz que é de esquerda. Agora, partidos de direita, os partidos não votam no seguro. São os, digamos, os ex-dirigentes desses partidos. A Cristas, o Chicão, aqui era uma anedota, aquele Chicão, não é? Vêm dizer a público, ainda se votassem e estivessem calados, o voto é secreto, podem votar em quem quiserem, podem votar no Barrabás em vez de votarem no J. Cristo, podem fazer o que quiserem. Agora, dizem, nós vamos votar no seguro, mas eles são antissocialistas, assim como nós somos anticomunistas e antissocialistas também, os partidos de direita são anti-esquerda radical. Anti-esquerda radical, não somos anti-social-democratas, pelo contrário. Agora, quem se diz que é comunista, quem se diz que é de extrema-esquerda, quem se diz que é da ditadura do proletariado, nós somos completamente contra. E o CDS também.
Pois o CDS vai votar agora naqueles que toda a vida disse que era contra. Palhaçada, palhaçada. O seguro cola a instabilidade, a Ventura. Ele cola. Ele é uma cola, realmente é uma cola, mas não é a Ventura que é cola. Representa 5 anos a semear ódios. Pá, o Ventura não semeia ódios em lado nenhum. O Ventura quer um Portugal melhor. Pá, esta gente não tem nenhum argumento. Diz que o discurso de ódio é todo sobre Ventura. O discurso de ódio que nós vemos na televisão, nas rádios, nos jornais, é um discurso da esquerda de ódio, da esquerda contra Ventura. Nunca se viu Ventura ter discurso de ódio contra ninguém, nem sequer contra os ciganos, nem sequer contra o Bangladesh ou contra os imigrantes ilegais. Não há ódio nenhum. Tem é que cumprir regras. Os ciganos têm que cumprir regras, se cumprir regras, tudo muito bem, trabalhar, não vender droga, etc, não vale a pena entrar em pormenores, e os imigrantes ilegais também têm que cumprir regras. O quê? Trabalhar, descontar para a Segurança Social e não ficar a viver de subsídios. É isto. É só isto, mais nada. Se eles cumprirem regras como nós, que somos portugueses, temos que cumprir, está tudo certo. Portanto, qual é o ódio? O ódio é quando este tipo diz que o Ventura tem um discurso de ódio, porque é mentira. É um mentiroso e é um odioso. O discurso de ódio vem daqui, não vem de mais lado nenhum. Então, diz que Ventura representa 5 anos a semear ódios. Quer dizer que já percebeu que Ventura vai ganhar as eleições, não é? 5 anos é um mandato. E a fazer oposição ao primeiro-ministro a partir de Belém. Portanto, estão a ver, ele já reconhece que Ventura vai ser o próximo Presidente da República, porque vai fazer oposição ao primeiro-ministro a partir de Belém. A partir de Belém é a casa do Presidente da República. Coitado. É mesmo Calimero. Qual é o seu medo, Calimero? Qual é o medo? É que acaba a corrupção em Portugal? Veja lá. Se é esse o teu medo, tens toda a razão. Tens razão para ter medo, porque com Ventura a primeiro-ministro ou a Presidente da República, tanto faz, ele tudo vai fazer para acabar com a corrupção em Portugal. Seguro alerta para o pesadelo da elevada abstenção para eleger o seu opositor. Cá está com medo da abstenção e que o opositor ganhe. E eu pergunto outra vez, qual é o medo? Porquê é que eu pergunto isto? Porque ele antigamente perguntava sempre, mas qual é a pressa? Qual é a pressa? Ele só perguntava isto, lembra-se de um vídeo, ele dizia, qual é a pressa? E eu pergunto, qual é o medo? Mas qual é o medo, Calimero? Qual é o medo? André Ventura propõe adiamento de eleições e muito bem, porque nós não estamos em condições neste momento e amanhã será pior, vamos ver o que é que vai acontecer esta noite. Amanhã será pior. E no sábado vem uma outra tempestade e vem substituir esta, portanto isto não para nunca. Domingo vai ser um dia horrível, isto também, mas pelo menos sábado vai ser, e domingo em princípio também, e portanto André Ventura propõe o que é claro, o que é de bom senso, o que é lógico. O adiamento das eleições por uma semana. Claro que não está na lei, E eu digo muito bem, em primeiro lugar, estabilizar a população que está tão aflita. Há uma semana que não tomam banho, há uma semana que não têm água, há uma semana que não têm luz. É preciso estabilizar essa população. O que importa é afastar o pânico da população. Não é o pânico do candidato da corrupção. Não, até lá o pânico que ele tiver, e acho muito bem que tenha esse pânico, porque Ventura vai ganhar. Portanto, é muito bom que Seguro tenha o pânico, porque ele é o candidato das elites da corrupção. Esse tem direito e tem razão para ter pânico. Agora, a população não tem nenhum motivo para ter pânico, é votar, e em vez de votar neste domingo, se votasse no outro, não se perdia nada, quer dizer, e votava com certeza. Pensamos nós que pelo menos em 15 dias as coisas melhoram e ficam mais ou menos normais. Em 15 dias a pessoa já tem outro apelão, já vê luz na casa, já vê água quente e água fria, já vê que pode voltar a montar os móveis que conseguiu salvar, já vai comprar outros eletrodomésticos, tenta retomar uma vida normal em 15 dias, coisa que não vai acontecer daqui até domingo. As pessoas nem têm cabeça para pensar nas eleições daqui até domingo, portanto ele teve toda a razão, mas mais uma vez com medo que o candidato da corrupção perca, não aceitam, obviamente. Agora, esta é a última sondagem do Diário de Notícias, 5 de fevereiro, como vem, é hoje, às 10 da manhã. Seguro, afinal, só tem 49%. Perde 3 a 4% por dia. E Ventura, 29%. Abaixo de 50%, sem indecisos. Tudo em aberto para domingo. Se estamos a ver aqui os 29 que vocês estão aqui, podem-lhe pôr 13 em cima à vontade. Ok? Que vai dar 42, certo? 42, então teremos 49 contra 42, daí o pânico de Seguro e daí o facto de ele não querer adiar uma semana as eleições, porque com essa semana ele perdia de certeza
absoluta. Assim, ainda está naquela, ainda está com vantagem, tem esperança de ganhar. Ok, vamos ver, porque ainda faltam alguns dias e o povo vai ter tempo para abrir os olhos e para perceber o que é que vale este sistema.